Olá, seja bem-vindo a mais um vídeo sobre lei da atração e manifestação. O tema do vídeo de hoje é: só é pobre quem quer? O que não vemos, o que a maioria de nós nunca suspeita existir, é o poder silencioso, mas irresistível, que vem ao resgate daqueles que lutam em face ao desânimo. Napoleon Hill. Na mesma década em que a doutora Gladys estava entrando na área médica para salvar vidas, a Segunda Guerra Mundial estava perdendo vidas. Alguns lutaram na batalha e sobreviveram. Outros não se envolveram na guerra, mas, no entanto, lutaram pela sobrevivência. As vítimas do Holocausto tiveram suas próprias feridas de batalha, que lhes custaram tanto física quanto mentalmente. Aqueles que estavam em campos de concentração tiveram que confiar em uma determinação interior para suportar as realidades de serem mantidos em cativeiro. Uma determinação baseada na fé, mas cimentada pela força. O filme de Steven Spielberg, vencedor do Oscar, A Lista de Schindler, retratou as cenas que muitos prisioneiros do Holocausto experimentaram todos os dias. Os contos de sobrevivência embutidos em suas memórias são exemplos de força e perseverança, que prevaleceram mesmo nas situações mais brutais. Jack Ben é um desses sobreviventes. O comportamento calmo de Jack fala de graça e dignidade, mas suas palavras contam uma história de incrível força e fortaleza, que supera a compreensão de uma pessoa comum. Jack era um menino quando se tornou prisioneiro. Uma das suas primeiras memórias é a realização das seleções, onde separavam os prisioneiros em linhas que selariam seu destino. Devido à sua idade, ele foi considerado útil e categorizado como trabalhador. Entretanto, seu pai e seu irmão mais novo foram colocados em uma linha diferente. Sabendo o que aconteceria, seu pai empurrou seu filho mais novo para outra linha com a intenção de salvar a vida dele. Todos os dias, Jack foi forçado a executar extenuante trabalho físico, mas duas coisas lhe deram força para continuar. Uma era a esperança, e a outra era seu irmão. Muito jovem para um trabalho físico, seu irmão era deixado para trás. A comida era, no mínimo, escassa, e seu irmão arriscava sua própria segurança e bem-estar para esconder um pedaço de pão para dar ao irmão mais velho. A lealdade familiar e o altruísmo ajudaram Jack a suportar os momentos mais sombrios. Durante seus anos em campos de concentração, Jack era espancado com frequência. Suas habilidades de observação cresceram depois de testemunhar um ritual de morte diário. Logo aprendeu a observar de onde vinham os tiros e para onde eles eram apontados. E ele corria na direção oposta. Sem sinal de libertação iminente, a esperança estava por um fio. Mas era a esperança que o observava através das horríveis condições e experiências que ele estava exposto durante a sua prisão. Quando perguntado como ele conseguiu, como suportou a fome, a dor e a brutalidade, ele respondeu: esperança. Eu tinha uma chance se eu permanecesse vivo. Era bem sabido que escapar não era uma opção. Apesar dos prisioneiros superarem em número os guardas estavam fortemente armados. Seus cachorros encontrariam o que as suas balas perdessem. Aqueles que estavam presos nos campos tinham apenas uma escolha: ficar no campo, fazer o que lhes diziam e esperar que vivessem o suficiente para experimentar a liberdade. Para aqueles que ainda estavam do lado de fora, a escolha era bem clara. A única maneira de evitar a prisão ou a morte,
A única maneira de sobreviver era se esconder. Tal foi o caso da esposa de Jack, Adele, que tinha apenas 5 anos quando se tornou o que ficou conhecido como uma criança escondida. Um dia, sem aviso prévio, Adele foi enviada para viver com um dos clientes de seu pai. Depois que seus avós foram tirados da casa e empurrados para caminhões, seu pai a levou para outra família para mantê-la segura. Originalmente, eles foram convidados a mantê-la por alguns meses. Aqueles meses se tornaram 3 anos. Uma igreja encontrou outra casa para seu irmão. Como muitos judeus, eles permaneceram escondidos. Sem permissão para ir à escola, ela também não podia ir para a cidade ou ver sua família. Durante as buscas domiciliares, ela subiu e ficou escondida entre as tábuas da casa, tremendo de medo, e embora fosse apenas uma criança, plenamente consciente de que se alguém soubesse que ela era judia, ela seria morta. Naturalmente, Adele perdeu os pais e a família. No início, passou muitas noites chorando. No entanto, ela estava ciente de que, quando estava escondida, não podia chorar ou emitir qualquer som. Como os prisioneiros em campos de concentração, sabia que sua sobrevivência exigia que aceitasse suas condições. Experiências traumáticas deixam cicatrizes emocionais. Essas cicatrizes se revelaram quando Adele conseguiu retornar à sociedade, à família e à escola. Após a guerra, ela era uma criança judia na escola e uma criança de 8 anos que acabara de entrar no jardim de infância. Para ajudá-la a se ajustar, seus pais a colocaram no sistema escolar Montessori. Mas, ainda assim, ela se sentia como uma pessoa inferior aos outros. Ela era acanhada e tímida, com medo de que os outros não gostassem dela por ser judia. Compreensível, dadas as circunstâncias do início de sua vida. Essa insegurança e o complexo de inferioridade levaram tempo para serem superados. Sentir-se menos não é fácil, mas ela aconselha outros que sofrem dos mesmos sentimentos para serem mais fortes e se amarem. Depois de muitas décadas, Adele entende que o trauma nos torna mais fortes, o que faz com que ela aprecie o que tem. Ao longo dos anos, ela e seu marido compartilharam suas experiências individuais de sobrevivência com seus filhos. Tem sido o objetivo deles proporcionar aos filhos uma vida mais feliz do que eles tiveram. Esse objetivo foi concluído. Os sobreviventes do Holocausto podem nos dar uma lição de esperança. Não havia nenhum fim à vista. Nenhuma data marcada no calendário que significaria o fim de ser mantido em cativeiro. A libertação não era certa. Era apenas um desejo. A única coisa que fazia continuar mais uma hora, mais um dia, uma semana, um mês e um ano. É provável que nenhum de nós terá que suportar o tipo de provas inimagináveis que Jack e Adele enfrentaram em suas juventudes. Mas todos nós atravessamos momentos difíceis, quando somos tentados a aceitar a derrota e devemos cavar fundo para encontrar força interior. É fácil perder a esperança em tempos difíceis. Quando o sucesso não é uma certeza, às vezes não podemos ver além dos nossos desafios imediatos e imaginar a possibilidade de que nosso objetivo, nosso sonho, possa realmente existir. Muitas pessoas nunca experimentaram o sucesso simplesmente porque desistiram muito cedo. Na verdade, a maioria dos aspirantes a empresários que desistiram
faz isso quando está mais perto de atravessar seu sucesso do que nunca. Eles apenas não sabem disso. Durante a histórica corrida pelo ouro americano de 1849, milhares de futuros mineiros viajaram a São Francisco para reivindicar sua participação na fortuna que foi enterrada sob o solo, que mais tarde se tornaria o estado da Califórnia. Como em quase todo esforço que vale a pena, o sucesso não era uma certeza e exigia trabalho árduo e paciência. Os garimpeiros descobriram que a mineração não era fácil. O trabalho era enfadonho, difícil e muitas vezes perigoso. Com uma picareta e pá, eles cavavam o solo sob o sol da Califórnia, do amanhecer até o anoitecer. O seu único incentivo e motivação era a esperança. Não era segredo que levaria tempo. Nenhum dos mineiros pensou que iria achar ouro na primeira tentativa, mas poucos estavam preparados para o fato de que seus esforços levariam meses ou mais. Centímetro por centímetro, o trabalho era cansativo, sem recompensa ou pagamento. Os mineiros acabavam percebendo que seus esforços eram inúteis e mudavam para um novo local onde suas perspectivas pudessem ser melhores, ou desistiam completamente. Assim, a mineração do ouro ganhou a reputação de ser uma busca de tentativa e erro. Tente e erre, tente e erre, tente e erre novamente. Foram aqueles indivíduos que estavam dispostos a falhar sempre que necessário, que no fim conseguiram. Aqueles que guardaram as pás quando falharam, foram embora com as mãos vazias e desiludidos com seus sonhos. Poucos sabiam que, quanto mais tempo persistissem, mais provável seria o sucesso. A recompensa, o ouro que os levou até o local, estava ao seu alcance a poucos metros de distância quando eles desistiram. Não podiam ver além do presente e a possibilidade de sucesso. Como resultado, perderam a esperança. Lembre-se do que o Jack disse sobre a esperança, lhe permitindo sobreviver aos campos de concentração. Eu tinha uma chance se eu permanecesse vivo. Os mineiros tinham uma chance, mas apenas se não abandonassem a esperança. O mesmo princípio se aplica a qualquer esforço que você realize. O momento em que o sucesso parece impossível é precisamente quando você precisa encontrar a determinação interna, a força e a fortaleza para continuar, pois é nesse momento que você está mais perto possível do sucesso. Só porque você não pode ver a libertação ao virar a esquina, isso não significa que não vai acontecer. Só porque você ainda não atingiu o ouro, não significa que ele não está lá. Com apenas um pouco mais de escavação, você vai encontrá-lo. Mas primeiro você deve desenterrar a força para continuar tentando. Você tem uma chance, mas apenas se você mantiver seus sonhos vivos. A força mental e emocional para superar desafios e obstáculos é um pré-requisito para o sucesso. Sempre haverá desafios e obstáculos. No final, essas coisas terão menos impacto em seu sucesso do que sua força para superá-las. Quando você substitui a dúvida e o desapontamento pela perseverança, força e fortaleza, você encontrará uma maneira de transformar seus pensamentos, ideias e objetivos em realidade. Como Napoleão Hill disse, pensamentos misturados com determinação de propósito, persistência e um desejo ardente são coisas poderosas.